Amém? Vamos orar então, irmãos, vamos orar. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, esse privilégio, esse momento em que vamos pregar a tua palavra, ministrar a tua igreja, que aqui está, Pai, reunida, e também a todos aqueles que nos assistem, meu Pai, pela internet, onde quer que estejam no mundo, porque sabemos, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da tua palavra. Nós precisamos ser orientados, e toda orientação que nos vale é a orientação que vem da tua palavra, porque céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Ela tem trazido respostas maravilhosas para cada um de nós, e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude agora, através da vida de Epafrodito, a tirarmos as características de um pai, no nome santo e precioso de Jesus, amém e amém. Filipenses 2, de 19 a 30, diz assim a Santa Escritura: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e ele se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia. Bom, irmãos, essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreve essa carta, juntamente com outras, quando ele está preso na cidade de Roma. E ali a gente vê que havia uma esperança no coração de Paulo, que ele ainda seria restituído e que ele poderia prosseguir a sua vida missionária, né? Queria ir, chegar até a Espanha, queria voltar ainda visitando algumas igrejas, coisa que provavelmente não aconteceu. E ali então, na prisão, algumas pessoas fizeram diferença na vida de Paulo. Tem algumas pessoas que fazem diferença na nossa vida, né? Que cruzam a nossa história e fazem uma diferença maravilhosa. Aqui ele fala de duas pessoas, uma que ele chama de filho, que é Timóteo, e ele realmente diz que Timóteo é seu filho na fé, e que ele prepara Timóteo para ser um pastor, que estava e esteve com ele em muitos momentos ali, servindo ao Senhor, ao lado como um filho que ajuda o seu pai. Mas tem uma pessoa que ela é muito pouco mencionada nas mensagens, ou a gente não lembra muito dele, não sei se porque o nome dele é muito feio, né, Epafrodito, ou não chama muito atenção, não sei, mas o que nos interessa é que Epafrodito chamou a atenção do Espírito Santo. E Paulo, ele fala aqui no capítulo 2, quase meio capítulo, ele fala a respeito desse moço, que na verdade foi um verdadeiro pai para Paulo, quando ele, passando por necessidades, por duas vezes, as quais ele passou por necessidade, Epafrodito foi auxiliá-lo, e ele foi um diferencial na vida do apóstolo Paulo.
Um pai é um diferencial na vida de um filho. Quando eu digo um pai, também não estou falando somente de um pai biológico. Estou falando de um pai, aquele que tem uma relação com uma pessoa de influência, uma influência que um pai tem sobre um filho, uma influência de formação, uma influência de estruturação, de caráter, de personalidade. A gente fala muito pouco de pais adotivos, mas eles são pais maravilhosos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela mostra que por um lado, nós fomos adotados por Deus, né? E é interessante um processo que nós vemos na Bíblia, porque o apóstolo João fala deste processo, de um processo de adoção, a qual o nosso espírito clama com o Espírito de Deus, Abba Pai. Então nós fomos adotados por Deus, e nós temos gratidão por Deus, amém? Que nos adotou como filhos. Nós estávamos num lamaçal de pecados, mas Deus nunca deixou de nos amar, e Ele nos adota, né? Mas o processo é maravilhoso, que o apóstolo João diz que há uma transformação, né? Nesta relação de Deus com os seus filhos, que por adoção chegam a Ele, e Ele os transforma em filhos legítimos, né? E sabe, meus queridos, que esta convivência de um relacionamento de pai com filhos é transformador. Quando nós olhamos aqui esse seminário de uma liderança transformacional, nada além é do que isso, uma liderança que transforma as pessoas, não é? E aí então nós não estamos querendo dizer de somente pais por genética, mas nós também falamos por pais de adoção, né? Que a relação de pais, quer sejam pais adotivos ou naturais, é uma relação que é calcada no mesmo sentimento: amor. É sentimento de amor. Então, como nós temos como filhos gratidão a Deus por ter nos adotado, filhos adotivos também têm que ter a mesma gratidão aos pais adotivos, né? Porque são aqueles que transformam a vida de uma pessoa. Epafrodito, ele não era o pai do apóstolo Paulo, até porque Epafrodito era mais novo do que Paulo, mas ele foi marcante na vida de Paulo, transformou a vida de Paulo em diversas situações. E eu quero nessa noite usar o exemplo de Epafrodito, para que cada um de nós saibamos o que é ser pai, o que é ser um verdadeiro pai. Nós vimos aqui no teatro, né, a personalidade de alguns pais, e a Milena até no final diz, tem muitos tipos de pai, né? Mas uma coisa em comum eles têm: todos são pais e todos nos amam, né? Então há uma personalidade marcante, né? Mas acima disso há uma paternidade. E hoje eu quero falar com você que é pai ou mãe, porque tem muitas mães que são pais também, né? Por exemplo, a minha sogra, eu tenho uma gratidão eterna. Minha sogra, eu brinco muito, chamo ela de banguela, de velha, isso e aquilo, né? Mas eu tenho muito carinho e gratidão por ela, né? E reconhecimento, né? Pelo que ela fez pela minha esposa como mãe, porque a minha esposa não teve pai. O pai foi a dona Lúcia, a minha sogra, que fez o papel de pai e o papel de mãe. Eu quero falar com você que é pai ou que é mãe. Eu quero falar essa noite de algumas características que nós encontramos na vida de Epafrodito, que muda a vida de pessoas as quais nós temos por perto, né? E eu
espero que toque o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos começar pelo nome de Epafrodito. Eu disse aqui que talvez não falamos muito de Epafrodito, porque talvez o nome dele não nos soe muito bem aos ouvidos, né, por ser um nome oriental, por ser um nome em grego, né, que não soa muito bem aos nossos ouvidos. Mas a Bíblia é um livro de revelações. A Bíblia tem muito a revelar para cada um de nós, né? Tem muita história, tem muita doutrina, mas acima de todas as coisas é a palavra de Deus, e ela precisa nos revelar, e nós precisamos extrair o que a palavra de Deus revela para cada um de nós. Os nomes bíblicos, eles são reveladores, eles trazem revelações. Os nomes bíblicos, eles exaltam uma característica marcante das pessoas, aquele que tem aquele nome, quer seja da sua personalidade, quer seja do seu caráter, ou quer seja daquilo que Deus irá fazer através da vida daquela pessoa. Quando a palavra de Deus diz que o nome de Jesus é um nome acima de todo nome, nada mais está querendo dizer que o nome de Jesus é incomparável, que ele não só exalta uma característica, mas exalta um todo daquele que foi enviado por Deus para ser o Messias. Ele não pode ser comparado a nenhum homem, ele não pode ser comparado a nada criado, porque ele é o Criador, amém? Então nós servimos aquele que tem um nome acima de todo nome, que o caráter é absoluto, que a personalidade é absoluta, e que é cabal o ministério a qual Deus deu a ele, e é nele que nós devemos imitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui então Epafrodito, ele tem um nome muito interessante, né? Quando eu vou dar um exemplo de alguns nomes aqui, por exemplo, quando nós olhamos Jacó, a qual Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó significava o enganador, né? Que mostrava, revelava um lado do caráter de Jacó, que na verdade era suplantador. Mas ali, quando ele se encontra com Deus, no Vale de Jaboque, ele se encontra com Deus, e ele luta com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus toca na coxa, por trás da coxa de Jacó, e Jacó prevalece contra Deus, e sai dali Jacó mancando, e ele manca para sempre. E é por isso que os judeus não comem a parte traseira do boi, por lembrança dessa passagem, quando Jacó lutou com Deus no Vale de Jaboque, e ali então Deus muda o nome de Jacó para Israel, príncipe do Senhor, porque lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra do Senhor. Ali mostra o quê? Mostra que aonde Deus nos toca, Ele nos marca para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele muda o nosso caráter. Ele muda o nosso caráter. Deus pode mudar o nosso caráter. Por exemplo, Paulo, o que escreveu a carta, o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Saulo mostrava um caráter orgulhoso, o grande. Deus muda o nome dele para Paulo, né? Paulo em grego significa pequeno, né? Ou seja, Deus quebrou o orgulho daquele homem e o fez humilde, né? É isso que a palavra vai ensinando. E Epafrodito significa gracioso. Epafrodito significa gracioso. Muito bem, a primeira característica que eu quero trazer aqui de um pai, através da vida de Epafrodito, é que todo pai é gracioso. O que é graça? Há um esvaziamento do conceito de graça, quando nós falamos que graça é um favor imerecido. Isso é um esvaziamento de um conceito que é muito maior do que isso. Graça, melhor dizendo, é ter o coração voltado a abençoar o outro. Deus é um Deus de graça, Ele tem o coração voltado a nos abençoar. E Epafrodito aqui, que significa gracioso, era uma pessoa cheia de graça, como Maria também era uma mulher cheia de graça.
uma pessoa que estava pronta e preparada para sempre abençoar as pessoas. Um verdadeiro pai, ele está sempre pronto para abençoar os seus filhos. Abençoar. Abençoar não é dar presentes. Abençoar não é comprar a obediência do filho com um presente. Tem alguns pais que fazem assim: se você for bonzinho, eu vou te dar um presente. Você está premiando o erro. Você sabia? Você está premiando o erro. Por quê? Porque é de responsabilidade dos filhos ser obedientes. Nós não temos que premiar a obediência, né? Nós temos que reconhecer a obediência e não premiar a obediência. Se você for bonzinho, eu te dou um presente. O filho tem que ser bonzinho, ele tem que ser obediente, né? O pai sempre tem que estar pronto a abençoar os seus filhos, e dentro da bênção cabe a disciplina graciosa. E quando eu falo de disciplina graciosa, não é a disciplina do berro, não é a disciplina da cintada, não é a disciplina das varadas, não é a disciplina das humilhações, é a disciplina da graça. Eu nunca precisei usar vara nos meus filhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ensina o que é vara. Ensina o que é vara. É um jogo de palavras no hebraico que existe shokad e shoked. Shokad no hebraico significa vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. Mas quando Deus vai falar de fustigar com a vara, Ele fala shoked. E shoked é a palavra de Deus, é norma. Nós não fustigamos os nossos filhos para matá-los. Eu sempre ensinei eles no shoked, na palavra de Deus. Se nós olharmos em Apocalipse, diz que Deus que o profeta, ele vai medir o templo com a vara, com o shoked. Ele vai medir o templo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a norma, a palavra de Deus é a regra, a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para ensinar os nossos filhos. Então, nós temos que sempre ter, e meu querido, eu sou um pastor, que eu não advogo essa vara, o shokad, não, nós temos o Espírito Santo de Deus, queridos, nós temos o Espírito Santo de Deus, para nós podermos ensinar os nossos filhos. Sabe qual é a melhor ferramenta que um pai tem dentro de casa para ensinar os seus filhos? O modelo cristão. Se um pai não mente, o filho aprende a não mentir. Se um pai não grita, um filho aprende a não gritar. Se o pai não xinga, o filho aprende a não xingar. Nossos filhos, o caráter dos nossos filhos, ele é formado por modelo, por comparação, na melhor palavra, por imitação. Nós fazemos depósitos morais nos nossos filhos. Os pais fazem depósitos morais nos filhos, até uma certa idade. Então, a melhor ferramenta que nós temos não é o shokad, não é a vara de amendoeira, é a palavra de Deus, a qual ela nos ensina que nós não podemos ser ouvintes, mas nós temos que ser o quê? Praticantes. Pratique a palavra de Deus, e você ensinará ao seu filho a ser um cristão. Amém? Um pai é gracioso, é um Epafrodito. Ele sempre está pronto a querer abençoar os seus filhos. Reconheça o valor dos seus filhos, querido. Reconheça, né? E discipline quando precisa. Então o nome já de Epafrodito já traz isso. E aí continua dizendo aqui de Epafrodito, né? Que vai falar aqui então no versículo de número 25, que por um lado meu irmão, por outro vosso mensageiro. Então vai começar dizendo aqui que ele tem uma característica maravilhosa, adelphos, que é irmão. Adelphos no grego significa um fiel companheiro, que é unido ao outro pelo vínculo da afeição. Um pai, ele é um irmão.
Quando a palavra de Deus diz de Adelfos, irmão, também significa um pai, alguém que é um fiel companheiro, que é unido ao outro por um vínculo de afeição. E aí então nós tiramos algumas palavras aqui. Um pai é um fiel companheiro. Fiel é aquele que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada. Queridos, nós como pais ou como mães precisamos ser fiéis aos nossos filhos. Precisamos ser fiéis aos nossos filhos. E a palavra fiel então significa que dá mostras de lealdade. Nós precisamos como pais mostrar aos nossos filhos que somos leais a eles, que nós nunca deixaremos a nossa posição de pais, nós seremos leais a eles, que nós sempre seremos os seus pais, que não vamos contrariar a confiança que eles depositam em nós. Você sabe que o seu filho confia em você, pai? Nós não podemos contrariar esta confiança que os nossos filhos depositam em nós. E tem muitas confianças que eles depositam em cada um de nós, e nós não podemos como pais contrariarmos, queridos, esta confiança que cada filho deposita em nós. Sabe que se nós falarmos para os nossos filhos, filhos que minam a confiança, que vão estragando o relacionamento, que é um relacionamento baseado em afeição. Em afeição. Pais, hoje Deus está falando com você. Não distraia, em nome de Jesus. Deus está falando contigo. Não traia a confiança do seu filho, em nome de Jesus, não é? E aí então é fidelidade. Companheiro, o pai é companheiro, como Epafrodito, aquele que participa das ocupações, das atividades, das aventuras ou do destino de uma outra pessoa. Que palavra maravilhosa é companheiro! Companheiro, aquele que participa das ocupações, das atividades, das aventuras ou do destino de outra pessoa. Nós precisamos participar das ocupações dos nossos filhos, das atividades dos nossos filhos, ajudar nos estudos, ajudar nas tarefas, ajudar nos trabalhos, ajudar nas brincadeiras, sair da rede social, dar atenção para os nossos filhos, porque eles carecem dessa necessidade que é o companheiro, o papai querido. Nós precisamos ser amigos, companheiros, participar das aventuras. Olha aqui, o Serginho, vamos fazer rapel, vamos andar de skate, vamos não sei o que, né, Rafael? Você acredita? Muito bem, participar, das aventuras dos nossos filhos. Mas tem uma palavra pesada não, forte aqui, que companheiro é aquele que participa do destino de outra pessoa. Nós como pais, nós precisamos ser uma ferramenta de Deus, no cumprimento do destino que Deus quer para os nossos filhos. Salmo 139, Davi diz que todos os são deles, e como é bom orar para os nossos filhos. Olha, eu tenho experiências maravilhosas para contar de oração pelos filhos. Eu me lembro do Felipe, o Felipe na barriga da Elaine, e ali então à noite esse menino queria jogar bola na barriga, e chutava, a barriga da Elaine ficava quadrada, porque ele esticava, e aquele troço, aquele troço, e eu colocava a mão na barriga e orava, ele se acalmava. O interessante é que toda noite, naquele horário, o menino, ele queria que eu orasse por ele, e eu orava, e ele dormia a noite inteira. Ai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Oração pela Isabela no ventre da mãe. Nós oramos pelos nossos filhos, já no ventre, consagrando eles ao Senhor. No ventre nós pedimos para Deus: separa uma mulher do Senhor por Felipe, separa um homem do Senhor por Felipe. E nós hoje só podemos agradecer pelo namorado da Isabela. Entendi. Como que é? Desculpe, vou falar de novo, porque isso... Eita, separa uma namorada para o Felipe de Deus, um namorado de Deus para Isabela. Acertou? Eu falei para o Felipe? Jesus Cristo está amarrado. Está amarrado. Então, um namorado para Isabela e uma namorada para o Felipe. Obrigado. Muito bem. E aí o que aconteceu? Deus fez. Deus fez. E a gente tem que agradecer. Mas eu como pai, você como pai, precisamos ser ferramentas nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. Isso é ser um companheiro. Isso é ser um companheiro e não um adversário. Amém? Então ore pelo seu filho, ore pela sua filha, em nome de Jesus, para saber o que Deus quer para eles. E Deus conta. Não é? Ele fala, Ele tem prazer em falar conosco. Deus, Ele tem prazer em se revelar para nós, né? E aí então, nós vamos fazendo a vontade de Deus na vida dos nossos filhos, unidos pela afeição. Afeição é um sentimento que ele se prova nas horas difíceis. Afeição é um sentimento que se prova nas horas difíceis. Provérbios 17, o que ele diz? Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão, né? Ou seja, nos tempos difíceis nós estamos juntos, nos tempos alegres nós estamos juntos, cumprindo o propósito, o nosso propósito para com os nossos filhos. Diz aqui também no versículo 25, que Epafrodito era um cooperador. Cooperador, como eu disse, é aquele que auxilia nos trabalhos, nas tarefas. Já disse. A outra coisa que vai falar aqui, que é companheiro de lutas, um co-soldado, companheiro de armas. Um pai é um companheiro de lutas com o seu filho. É um companheiro de armas, ou seja, os dois estão no mesmo exército. É um co-soldado. Nós estamos juntos, nós vamos lutar juntos, nós estamos sempre juntos. Sabe uma coisa, irmãos? Nossos filhos vão crescer, vão casar, vão ter filhos, mas sempre seremos pai deles. Nós sempre seremos pai deles. Nós vamos morrer e eles vão continuar lembrando de nós. O meu pai marcou minha vida. Eu lembro de um funeral que eu fiz. Esse funeral que eu fiz, eu me lembro do irmão, o irmão que o papai morreu. Estou ficando realmente velho, esqueci o nome dele. E o papai morreu. E eu fui fazer o funeral dele. O homem tinha uma válvula na aorta. E ele precisou trocar a válvula da aorta. A operação foi um sucesso, mas o homem morreu. O homem morreu. Sabe por quê? Porque ele fumou 20 anos da vida dele. Ele não fumava mais. Não fumava mais. Quando teve que colocar a válvula, o médico falou: se o senhor fumar, o senhor vai morrer. E ele parou de fumar. 20 ou 25 anos depois ele teve que trocar a válvula. E foi um sucesso a troca da válvula. Mas ele morreu. Porque o médico disse assim: olha, o cigarro fez um estrago tão grande na sua vida, né? Na vida do seu pai, que não teve jeito, ele morreu, né? Então, olha só como essas coisas que crente não se mete. Porque crente não se mete com cigarro, crente não se mete com bebida, crente não se mete com droga, crente não se mete com mentira, crente não se mete com essas coisas. Você sabia disso, né? E aí então, essas coisas lá na frente vão cobrar. Vai cobrar, o diabo vai cobrar lá na frente, né? O homem não fumava mais, mas cobrou lá na frente, né? Bom, muito bem, o papai dele morreu. O papai dele morreu. E aí então eu fui
fazer o velório dele, do papai dele. E olha, ele quis falar, o filho quis falar, ali no velório. E eles falou assim: olha, eu só quero falar uma... Durvalino, o nome dele, o Durvalino. Eu só... parecido com Tranquilino. Durvalino. O Durvalino falou assim: eu só quero falar uma coisa. Pai, obrigado, porque se eu sou alguma coisa hoje, e o homem que eu sou hoje, é porque o Senhor me fez assim. Que coisa linda, que coisa linda, né? Então, nós vamos morrer, mas nós fomos pai, e nós vamos ficar aqui, e aqui dos nossos filhos, nos nossos filhos. E aquilo, o que nós vamos deixar aqui, é daquilo que nós marcamos dos nossos filhos, ao longo da nossa vida. Como que eles vão lembrar de nós? Como companheiro, o companheiro gracioso, que brincava junto, que jogava bola, que tinha tempo para o filho, que tinha tempo para conversar, para sair, para brincar. Eu sou um camarada que levo muito a sério o sábado, levo a sério o sábado, sabe? O sábado, Shabá, a palavra sábado, Shabá, no hebraico significa descanso, sabe? Olha, os adventistas dão de 10 na gente, irmãos, sabe? A gente fala, dos adventistas, não sei o que, mas eles sabem o que é sábado, descanso, e descanso é divino. Sabe por quê? Porque nós precisamos parar com essa vida louca que nós levamos, vida louca, e ter um dia de descanso com a família, de curtir a mulher, de curtir os filhos. E um pai não pode negligenciar isto. Não precisa ser no sábado, mas precisa ter um sábado, precisa. O meu é sábado, não sou adventista, mas o meu Shabá é sábado. Por quê? Porque sempre falei, passei por 4 igrejas, e nunca me preocupei quanto que eu ia ganhar em cada igreja, porque se eu tivesse me preocupado com o salário, eu continuava na indústria farmacêutica. Eu era gerente nacional na indústria farmacêutica. O Edu, que é gerente lá, sabe muito bem o que é isso. Eu fui gerente nacional da indústria farmacêutica. Quando eu pedi demissão da indústria farmacêutica, no ano de 2004, eu pedi demissão. Eu ganhava 11 mil reais em 2004, só de salário, fora os indiretos. Eu nunca me preocupei com o salário, porque se eu quisesse dinheiro eu continuava lá. Mas sabe uma coisa que eu me preocupava? Com o sábado. Eu falava: o negócio é o seguinte, gente, o meu dia de descanso é sábado, se não está bom para vocês, arrume outro pastor. Quando vim para cá, falei: pastor Fernando, o senhor fala lá para a junta, o meu dia de descanso é sábado, não serve, não vou. Sabe por quê? Sábado, porque é o único dia que eu vou ter com a minha esposa. Ela não trabalha de sábado, meus filhos não têm aula de sábado, eu tenho eles. Não pode ser na segunda, não pode ser no domingo. Que dia que você tem os seus filhos para você, meu querido? Dê tempo para eles. Você precisa ser companheiro, amém? Companheiro. Muito bem, terminando aqui, vai dizer de ministro. Ministro é aquele que paga o preço para o qual ele foi chamado. Queridos, um pai paga o preço para o qual ele foi chamado, paga o preço. A palavra de Deus diz assim, que não são os filhos quem tesouram para os pais, mas são os pais quem tesouram para os filhos, né? Se tem alguém que tem que deixar alguma coisa para os filhos, são os pais. Nós precisamos pagar o preço. Um pai paga um preço. Fazer filho, eu sempre falo, fazer filho é gostoso. Oi, delícia, não é? Eita, você casa, né? Esse troço é só depois do casamento. Você sabia disso também, né? Esse negócio aí gostoso é só depois do casamento, viu? E é homem com mulher. Não tem esse negócio de mulher com mulher, homem com homem. Deus nos fez homem macho, mulher fêmea, e o relacionamento heterossexual, não homossexual, certo? Bom, o troço é gostoso.
né? Você casa, é gostoso fazer filho, né? É bom, mas melhor ainda é cuidar dele. Nós precisamos pagar o preço. Irmãos, nós estamos tendo uma discussão idiota nesse Brasil. O direito à mulher a fazer o aborto. Não, o corpo é da mulher, ela decide o que ela quer fazer. O que ela quer fazer. Mas e aquele ser que está sendo gerado ali dentro? Não tem direito algum? É gostoso fazer? Usa camisinha então. Se prepara. Mas depois do rally rola, vai querer matar a criança? Hã? Faz um bom planejamento familiar. Não é direito a aborto. Então, se a mulher tem direito de matar, ela tem direito no corpo, sai, beba à vontade, afinal de contas a mulher tem direito. Monta num carro, bêbada, atropela na rua, não, eu tenho o meu direito. Não, aí é diferente. Matar um ser que está na barriga e um ser que está fora da barriga não é a mesma coisa? Isso é idiota, né? E são essas coisas que estão discutindo esses políticos aí, esses que nós vamos votar. Então, meu querido, vê bem em quem você vai votar, porque um voto é uma unção. Unção é você dar autoridade a alguém. E o crente, quando aperta lá aqueles botões, está dando unção para um camarada, para ir depois, sabe fazer o quê? Fazer essa porcaria que estão fazendo por aí. Então o crente, nós precisamos ter muito mais discernimento para saber em quem votar. Tem muito crente safado no Congresso, muito crente safado no Congresso, tá? E tem ímpio que é melhor do que muito crente lá. Cuidado com os caras aí. Você assistiu o debate? Eu assisti. Perguntado de segurança para um camarada, o que ia fazer? Ele falou: vou dar arma para as pessoas. É esse que os jovens querem votar. Cuidado que esses milicos têm barulho de trem na cabeça. Esses milicos têm barulho de trem na cabeça, sempre tiveram. Cuidado. É bonito votar no... Cuidado. Amém? Sabe por quê? O pai sabe o mundo que ele vai deixar para o seu filho depois. Ele sabe. Cuidado, né? Vamos pensar direito, né? E o cara diz que é crente. Muito bem, daqui a pouco ele manda me prender. É doido. Bom, muito bem. E para terminar aqui, um pai é um apóstolo. Meu tio é apóstolo, Valdemiro Santiago. Meu sobrenome é Santiago, mas ele não é meu tio não, brincadeira, né? Então aqui diz no versículo de número 25, né, que ele é um enviado. A palavra apóstolos no grego significa enviado, certo? Agora, se você for pegar no dicionário, vai falar assim, que apóstolo é especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, só os 12. Então esse título de apóstolos por aí não tem sentido de ser, porque é especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo. Mas também pode ser um delegado, um mensageiro, alguém que é enviado para cumprir ordens. Um pai foi enviado por Deus para cumprir ordens. Ordens de quem? De Deus. Então, pai, cumpra ordens de Deus na tua vida. Eu quero conclamar hoje os pais a serem menos carnais e serem mais espirituais, porque afinal de contas nós somos crentes e nós precisamos ser pais espirituais. Amém, irmãos? E não pais carnais, né? Pais que dão bons exemplos, pais que marcam vidas, pais que são companheiros, que participam do destino dos nossos filhos, Hoje liguei para o meu pai está com 86 anos de idade, e o meu pai foi ele é um homem muito marcante na minha vida,
homem muito inteligente. Minha mãe também, muito marcante na minha vida. E aí, eu hoje falei: pai, eu não podia ter tido um pai melhor. E eu sei que lá do outro lado as lágrimas correram nos olhos do meu pai. Obrigado, pai. Deus não podia ter me dado um pai melhor, tinha que ser o Senhor. E eu, pai, se conseguir ser 10% do que o Senhor foi na minha vida, eu agradeço a Deus. E aí o meu pai, ele falou assim: rapaz, eu fiz a coisa bem feita. Você é melhor do que eu. Como? Se o meu pai é o meu herói, como eu posso ser melhor do que ele? Se um dia eu deixar isso para os meus filhos, para minha filha e para o meu filho, eu vou subir rindo para o céu. Se tem uma coisa que vai me deixar muito feliz, não é quantas pessoas eu ganhei para Cristo, não são quantas igrejas eu pastoreei, mas o que vai me deixar feliz para subir aos céus é ter sido um bom pai, como Deus queria, um bom marido, como Deus queria que eu fosse, cumprir o chamado a qual Deus me trouxe para cá, cumprir o chamado. Sabe, querido, a gente erra muito, sim, como pai, mas a gente também acerta bastante. Então, não vamos ficar parados nos nossos erros, mas vamos buscar em Deus o que pode nos fazer melhores pais. Vamos marcar essa geração, mas marcar com o amor de Deus. Vamos marcar nossos filhos com o amor, com o respeito, com companheirismo, com um coração gracioso, no nome santo e precioso de Jesus. Eu gosto de falar de pai. Eu poderia passar a noite inteira falando de pai, porque o eterno é o nosso pai, né? O eterno é o nosso pai. E sabe que quando nós, homens, fomos chamados a sermos pais na terra, eu lembro de uma coisa que Deus falou para Arão e para Moisés. Arão disse assim: Moisés, Arão será eu na terra para você. Ele será Deus na terra para você. Querido, meu irmão, lembre de uma coisa: nós temos o mesmo título do Eterno, Pai. Pai. Nós temos o mesmo título de Deus na terra, Pai. Sejamos tudo o que essa pequena palavra de 3 letras representa. Para quem? Para os nossos filhos. Deus representa muito para você, amém? Para o teu filho, você também representa muito como pai. Você pode se colocar em pé, por favor? Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Eu vou orar nesse momento aqui. Não vou chamar você a vir à frente, você deve estar cansado, cansada. A pregação não foi hoje uma pregação aquela arrebatadora de muito glória a Deus, né? Porque quando a gente está na adrenalina, se a gente aguenta mais 20 minutos, né? Pode tocar aí, então. Tô brincando. Mas quando o negócio é mais assim, né? É melhor a gente terminar logo. Mas, meu querido, eu tenho certeza que você pode ter sido tocado aqui nessa noite por alguma coisa, né? E nós podemos sair daqui e sermos melhores pais. Podemos ser pessoas melhores, melhores pais, melhores pães, o que quer que seja, né? Nessa geração aí que está para casar, eu espero que você seja um bom pai, e que todos nós possamos assim ser. Quero orar com você, meu irmão. Você está com a sua esposa aí, dá a mão para ela, dá a mão para a sogra. Oh, aleluia. Dá a mão para a sogra, rapaz.
Vamos orar, meu irmão. Você não está com seu pai, não está com a sua mãe aí? Abraça teu irmão que está do seu lado aí. Vamos orar juntos, né? Porque afinal de contas o que nos une é a afeição. Olha, meu querido, minha querida irmã, eu quero falar uma coisa para você, hein? Hoje pode ser um recomeço na tua vida. Pode ser que hoje, com o que eu falei aqui, você possa falar assim: puxa, como eu errei, né? Mas a graça de Deus, graça pode ser definida também como a chance que Deus dá de um novo começo, né? Então hoje Deus te trouxe aqui para que você tenha um novo começo. Isso é graça. E você pode ter uma nova vida agora, uma nova forma de relacionamento, né? Então, em nome de Jesus, não saia daqui acusado, saia daqui estimulado a ter um novo começo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, curva a tua fronte. Meu Pai e meu Senhor, eu quero agradecer a Ti essa noite, meu Deus, o privilégio de, como pai, como filho, como pastor, poder ministrar a Tua palavra, Senhor, a essas pessoas que aqui estão. Peço no nome santo e precioso do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada pai que aqui está, cada mãe também, cada pai que aqui está, meu Pai, e que no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós possamos, meu Deus, sermos realmente ferramentas do destino dos nossos filhos, Pai. E naquilo que somos fracos, a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa exatamente aí, Pai, nas nossas fraquezas. Portanto, abençoa meus irmãos, abençoa cada pai de família aqui, Senhor. Abençoa aqueles que ainda serão pais, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que Te agrada, Deus. Se porventura algum pai essa noite aqui sentiu-se compungido, Senhor, a pedir perdão ao seu filho, à sua filha, que isso possa acontecer, meu Deus, lá em casa, que mesmo em lágrimas ou em dificuldades, nós possamos nos acertar dos nossos erros, Senhor. No nome santo e precioso de Jesus, abençoa cada família que aqui está, meu Deus. Abençoa cada pai que aqui está, Pai. Seja conosco, meu Deus, para que nós possamos fazer, meu Pai, algo que seja marcante na vida daqueles que o Senhor nos deu como presentes, como herança, que são os nossos filhos. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus erga o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor teu Deus levante os olhos sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e te dê a paz, e te dê, meu Deus, sabedoria, e te dê, meu querido, discernimento para cumprir com o propósito para o qual você foi criado nessa terra. Essa é minha oração em teu favor, no nome daquele que está